Fala, gente, estamos aqui hoje em mais um episódio do Cast Fit e hoje com a presença ilustre de Manu. Manu aí veio abrindo as portas para as entrevistadas femininas no Cast Fit. Manu é nutricionista e parabéns pelo Dia do Nutricionista, que foi ontem, dia 31 de agosto. Obrigada. Parabéns pelo seu dia também, Muito né? Hoje. obrigado. E aí, Manu, se apresente mais um pouco, fale um pouco mais sobre a sua trajetória, sobre sua carreira, para a gente começar essa nossa conversa de hoje, que a gente vai falar um pouco sobre nutrição, crianças com TDAH, crianças com autismo, e sobre a parte também de como conciliar a vertente de trabalhar em duas áreas distintas da nutrição, com crianças e com estética, emagrecimento. Fale mais um pouquinho. Bom, meu nome é Manuela. Comecei na nutrição. É engraçado isso que eu comecei quando eu terminei minha faculdade e eu queria fazer medicina. Sempre gostei dessa área de saúde. Quando eu terminei a faculdade, não, pô, a escola. Eu terminei a escola, eu queria fazer medicina, sempre gostei dessa área de saúde. E logo, como eu terminei muito nova, eu fui fazer o curso técnico em nutrição, né? E nessa época, acho que 10 anos atrás, assim, não se tinha tanto essa abordagem clínica, esportiva, não se falava tanto sobre doenças mentais, não se falava tanto sobre a parte clínica. Ou você trabalhava em hospital, ou você trabalhava em cozinha. E aí eu tive essa experiência, meu primeiro contato, assim, na nutrição foi na área de cozinha. E aí eu desisti, não quis, não gostei. Fui fazer outras coisas, trabalhar com outras coisas, mas sempre senti falta realmente daquilo, de cuidar de pessoas. E acabei voltando para fazer nutrição. Depois que eu me formei, eu fui trabalhar na academia. Né? Então, eu trabalhava lá com... O perfil do público de lá era um sem treinamento. Então, o perfil do público de lá era muito idoso, famílias, pessoas que buscavam melhoria de saúde, emagrecimento, longevidade, estética. Então, eu sempre acabei sendo envolvida nessa área, né? Foi meu primeiro contato com a nutrição foi esse. Então, meu primeiro consultório, eu trabalhava voltado exclusivamente para isso. Mas aí, dentro desse meu trabalho lá, eu conheci o projeto do autismo, né? Tinha um instituto que aí foi sendo colocada a nutrição lá como algo novo. Ninguém sabia o que é que ia acontecer, o que é que ia, como a nutricionista ia atuar. E aquilo foi muito novo, tanto para o espaço quanto para mim. E aí, desde que eu comecei a trabalhar com isso, nessa parte de autismo, com crianças, então, continuei, tô até hoje. Há quantos anos já, Manu, nessa área, trabalhando com crianças, com autismo? 3 anos com autismo. De modo geral, vou fazer 5 anos que eu trabalho com nutrição, consultório, atendimento, mas com autismo, 3 anos. E assim, qual a intervenção e como funciona a questão da nutrição? Lógico que a gente sabe que a nutrição é o que move a nossa vida, né? Tanto de criança até a gente é adulto mais velho. Se a gente não tem uma alimentação balanceada, provavelmente a gente abre portas para vários tipos de doenças, principalmente como obesidade, hipertensão, diabetes. E aí, eh, como funciona o direcionamento, que a gente sabe que crianças com autismo têm os níveis, têm vários pontos a serem alinhados e ajustados para que você consiga prescrever a dieta para eles, né, de uma forma mais efetiva. Assim, o primeiro ponto é que a maioria dos pacientes, eles já chegam, né, com muitas demandas de alergias alimentares, de intolerâncias alimentares, um combo de medicações que acabam alterando ali, né, a saúde intestinal. Alguns dos sintomas são exacerbados pelo alto consumo de industrializados. Então, a nutrição, ela acaba entrando muito nesse contexto de educação nutricional, melhora da saúde geral do paciente, de condições gerais do paciente, de sintomatologia e o melhor aporte de nutrientes. Por quê? Porque a maioria desses pacientes também cursam com seletividade alimentar, né? Seletividade alimentar, neofobia alimentar, então cursam com medo de experimentar alimentos, com um cardápio muito restrito, então a gente também entra nessa parte. É uma equipe multidisciplinar que atua, mas a nutrição ela acaba atuando diretamente com essa parte de cardápio, elaboração de cardápio, plano alimentar, exames bioquímicos, suplementações específicas, encaminhamentos médicos. Então, acaba que é um trabalho bem, bem importante mesmo. A gente sabe que a nutrição, ela tem contato na vida, assim, desde a vida intrauterina, né? Exatamente. Então, E sobre em questão de suplementação para essas crianças, Manu, tem algum específico, tem alguma que não pode? Depende de muito de quê? De quais fatores?
das medicações que são utilizadas, né? Então, algumas medicações acabam atrapalhando na absorção de algumas vitaminas. A gente pode estar entrando aí com a suplementação de vitamina D, de vitamina C, são essenciais para esses pacientes. Uma suplementação assim que é chave é o probiótico. A maioria também tem questões de saúde intestinal prejudicada, né? Então, o probiótico ajuda a regular um pouco isso. E multivitamínicos também são bem presentes, porque como a maioria não se alimenta de forma adequada, a gente precisa suplementar de forma adequada os micronutrientes e nutrientes de modo geral. E assim, né? E acaba que como tu trabalha no instituto, no contexto geral, as crianças também, elas praticam atividades físicas, né? E aí Sim, tem essa, demais. e aí tem essa questão de tipo de conseguir ter um aporte nutricional ideal para que elas consigam também ter um rendimento bom nas atividades, que a gente Uhum, sabe que as atividades físicas vai além de treinos, né? São atividades com lúdicas, certeza. de psicomotricidade, que vai realmente trabalhar funções ali das crianças que não são estimuladas em casa. E aí, tipo, vocês, além da dieta, só pra, vamos dizer assim, não, a dieta só em questão dele vir só pra gente acompanhar a dieta, ou sempre é o combo, de tipo, não, faz a dieta pra criança, que ela também sempre vai participar das atividades. Sim, sim. É sempre associado, né? É um trabalho realmente multidisciplinar com a criança ali. Normalmente ela vai para outras terapias, é acompanhada por outros profissionais também, mas principalmente muito associada à psicomotricidade, né? Então, acaba que a criança ela tem ali uma defasagem na parte motora, no condicionamento, na mobilidade, flexibilidade, lateralidade. Então, como esses déficits acontecem, então o profissional da educação física está sempre presente junto na equipe também, né, atuando ali diretamente. E tu imagina tu fazer uma atividade se tu não tá bem alimentado, né? Se tu não tá com suporte e nutrientes adequado, e como é que vai ser o rendimento desse paciente? E Né? tem Então, por também a isso que é muito questão bem. que a gente tem alimentações também, né? Alimentos que influenciam na concentração, Uhum. que influenciam na atenção. Isso tudo também influencia, né? Tem muitos que têm esse déficit, né? Ou não? Tem também associado. Déficit cognitivo, de modo geral, faz Isso. parte do transtorno, né? Então, a suplementação do ômega 3 é muito bem-vinda, principalmente quando não se faz o consumo daquele alimento, né? Alimentos fontes. Então, a suplementação é muito bem-vinda em todo aspecto, de modo geral mesmo. E assim, mano, como é que faz para conciliar a rotina assim que isso que tu falou já dá para ver que é bastante trabalho, é Uhum. bastante puxado. E para conciliar essa rotina, junto com a rotina também nos teus atendimentos no consultório, de uma parte de um público totalmente diferente, Sim. que é o público que busca ali emagrecimento, hipertrofia, que busca a estética. Me fala aí como é tua rotina, assim, que tu consegue conciliar. Ai, loucura, viu? Ter disposição. Então, é porque consultório, como eu falei, né? Eu queria ser médica na minha vida. Então, trabalhar com pessoas, lidar com pessoas e cuidar de pessoas sempre foi uma paixão minha, assim, muito. E eu sempre gostei muito de criança, então isso já é uma coisa à parte, né? Voltando para o atendimento em consultório, como eu nunca nem pensei em trabalhar em consultório. Quando eu estava na faculdade, eu dizia, não, não vou trabalhar em consultório, não. Mas foi o meu primeiro contato da nutrição, foi no consultório. Então, assim que eu me formei, um mês seguinte eu já comecei a atender. Então, assim, eu não tinha como eu deixar aquilo, sabe? Aquilo fazia parte de mim. Então, mesmo trabalhando nas clínicas, trabalhando com criança, eu mantenho, sim, diminuí um pouco, né? Mas mantenho os atendimentos semanalmente em consultório. É minha grande paixão. E por mais que o público seja um público diferente, mas é um público que sempre vai estar voltando para a saúde. Então, a nutrição, ela consegue, né, de forma ampla, melhorar condições gerais de saúde, né? É como eu digo, Dá. né? A gente, quando a gente treina e faz dieta, a gente vai ter a melhoria de saúde e a estética vem como uma A estética, com consequência. certeza. Ai, Que eu acho que é o que move, né? A gente, assim, a exatamente. gente vê uma grande porcentagem da população hoje com questões mentais, né? Depressão, ansiedade. E quando você tem esse combo aí de atividade física, de alimentação e atividade física, ela entraria como uma questão de saúde, mas a estética vem acompanhada, porque vem acompanhada, aquilo melhora 100%
né, a autoestima da pessoa, então ela se sente muito melhor, muito mais motivada. Então, esse aspecto, com certeza, não tem como desassociar, né? E assim, né, nesse pós-pandemia, a gente sabe que o nível de depressão, ansiedade, síndromes de pânico, Pânico, é. algumas síndromes aí aumentaram muito mais, né, por conta de vários fatores, de tipo, aumento do sedentarismo, muito aumento da ingestão de álcool, muito aumento de fast food. Uhum. E aí, tipo, em questões de alimentos, num modo geral e num modo mais específico, existem algumas estratégias para melhorar na parte nutricional esses quadros de ansiedade e depressão, ou só o conjunto mesmo, junto da alimentação mais saudável com exercício? Tem alguns alimentos, a depender ali do nível do paciente, né? Se ele faz uso de medicação, se não faz, se é um paciente extremamente ansioso, se é ansiedade misturada junto com depressão, enfim, dependendo do quadro clínico, tem algumas coisas que a gente pode estar colocando como tratamento base. Dietinha anti-inflamatória, principalmente, inicia com o processo desinflamatório ali do paciente, né? Então, entra com algumas suplementações também específicas. Pode estar pensando também em alimentos específicos e melhora essa questão de produção de serotonina, de dopamina, e aí a gente consegue sim ir modulando tanto com a alimentação, a dietinha, quanto com a atividade física, com certeza. E ainda pegando esse gancho sobre depressão, ansiedade, tem alguma suplementação que não seja indicada em questões de tipo, ah, não, você pode tomar, vamos dizer, um pré-treino, e aí isso daí possa ser que Boa, boa. dê um gatilho a mais para quadros de ansiedade. Me diga aí. Né? A galera já chega querendo ali suplemento. O povo chega, eu quero suplemento. O povo já é tão cansado, né? Ah, eu tô muito cansado, eu quero algo que me dê estímulo. Então, o povo já chega tão cansado que realmente, na maioria das vezes, querem pré-treino, cafeína. Né? Dificilmente eu indico quando o paciente ele tem quadros de pânico, né? Agora, se é um paciente ali que tem um sintoma ansiolítico, de ansiedade um pouco mais ali, tranquilo, faz uso de ansiolíticos, então, a depender, eu consigo colocar uma dosagenzinha baixa de cafeína, mas poderia ser contraindicado sim, os pré-treinos que tivessem na sua composição cafeína e cafeína em doses elevadas. Tem uma média, assim, de dose de cafeína que seria o ideal para se tomar durante o dia ou então pré-treino, um horário também ideal, ou Horário sempre período diurno, né, então não passar realmente porque a maioria também tem porque é muito individualizado, né, mas a maioria vai ter problemas com sono. Ah, tem problema com sono? Não usa cafeína após o horário ali da tarde, sabe, sempre após 2, 3 horas da tarde, suspende o consumo. Mas aí a dosagem máxima, eu gosto de trabalhar com até 200 miligramas por dia mesmo. eu particularmente, viu, gente, eu tomo muito café, eu tomo pré-treino à noite, não indico, não faço o que eu faço, mas é tudo sob controle, eu chego em casa, eu durmo do mesmo jeito. Aquele controle que É, não não é um é controle tão controlado, mas a gente consegue ali dormir de meia-noite, acordar às 6 da manhã, tá tudo certo. tranquilo, né, É. olha. E em questão de já pegando esse gancho, em questões de suplementações, Manu, o que geralmente tu mais indica ou que tu não prescreve, tipo, suplementações que realmente são efetivas, que a gente hoje a gente vê uma gama gigante, né, de suplementação, de: "Ah, toma isso daqui, tu vai melhorar o emagrecimento, feito óleo de cártamo". Aham. Sim. Toma esse chá emagrecedor que você vai emagrecer, vai perder não sei quantos quilos. Fala mais um pouco sobre essa questão, tipo, de restrições, de radicalização também, de dieta, de adaptações. Isso tudo, geralmente, lógico, a gente sabe que funciona de uma maneira individualmente, entre cada um. Mas aí, um exemplo, se um indivíduo ele quer a gente sabe que tem dietas radicais aí, não quero perder 10 quilos, vou ficar sem comer, vou passar fome, vou usar chá diurético, Uhum. chá termogênico. Quais riscos isso daí pode trazer? Vamos lá, vamos por partes, né. É porque é muita coisa, eu me empolgo, a gente Vamos por partes. Suplementação, né, suplementação ouro para mim, assim, hoje, que é muito estudada, realmente é muito falada, muito comentada, é uma suplementação muito segura, creatina, né, em doses ali individuais também, vai depender. Creatina, whey acaba sendo uma suplementação muito positiva. O ômega 3, a vitamina D, vitamina C, a depender ali da condição ali do paciente, se é um praticante de atividade física, se não é.
é um praticante de atividade física mais intensa ou não. A gente pode estar entrando aí com essas suplementações, com dosagens específicas a depender de cada caso, né? E sobre as dietas, vamos lá. Dieta mesmo, não é, o termo dieta seria restrição calórica. E restrição calórica, ela pode ser através de vários tipos de dieta, né. Então, a depender ali do paciente, se ele já tem uma adaptação fisiológica ali para comer pouca comida. "Ah, não, eu sou uma pessoa que eu não gosto de tomar café da manhã, eu só almoço e janto, faço 2 refeições ali no dia", e dá uma média, assim, sei lá, de 1.500 calorias por dia. Então a gente já poderia pensar em uma restrição maior, em um protocolo de jejum, sabe, uma cetogênica, a depender do caso, ou não, vai depender muito do perfil de cada pessoa. É uma pessoa que não, que come muito, que come 3 horas, que precisa se alimentar, que não consegue ficar sem comer, dietinha normocalórica, com distribuição ali dos macronutrientes de forma mais adequada, mais balanceada, priorizando a qualidade do alimento, sabe. Então sempre vai depender de caso para caso. A gente sabe que radicalismo, né, Não, radicalismo é a gente, não, não radical dá. é como eu sempre digo, né, não adianta você querer muita gente chega, tipo, no consultório quando, é um aluno meu que vai virar meu aluno como treinador, e aí chega: "Não, eu quero perder 5 quilos, quero É melhorar o a perna, imediatismo, né. É, quero assim, assim, assado". Eu digo: "Ó, vê só, é o seguinte, tipo, pra gente ter ganhos consistentes, a gente tem que ter uma constância". Porque também é como eu sempre digo, o fator mais importante é a gente conseguir que o aluno tenha aderência. sim. Tipo, se a gente consegue que o aluno tenha aderência tanto no treino como na dieta, consequentemente ele vai ter outros resultados. É, assim como no treino, que eu tenho certeza que é assim também, né. Dieta boa é a dieta que o paciente consegue fazer. Não existe uma Exatamente. dieta específica, a gente tem infinitos protocolos, mas a dieta boa é a dieta que o paciente consegue fazer. Não adianta, tu chega para mim e tu fala: "Ah, eu não como café da manhã", aí eu vou lá e coloco café da manhã. Então, além do plano ser muito individualizado, realmente dieta é o que você consegue fazer. Assim como na atividade física a constância também, a dieta também, até porque o corpo precisa de tem uns 90 dias no mínimo para o metabolismo se adaptar ali, aquele processo todo de redução de calorias ou aumento de calorias, a depender, né. Então, realmente não é nada que vai ser feito da noite para o E dia. tem a questão dos fatores, né, como tu falou, da individualidade, porque, tipo, tem gente que come 6 7 vezes ao dia, tem gente que faz 3 refeições ao dia, café da manhã, almoço e janta. E aí, tipo, isso tudo tem que ser levado em conta Sim, sim. quando a gente fala na questão da prescrição da dieta. É como é como treino, né, se fosse fácil, a gente tem uma receita de bolo específica. Todo mundo ia fazer uma dieta ali de Aham. 2.000 calorias, um exemplo, não, 2.000 calorias é déficit, mas como tu vai saber que isso é um déficit da pessoa? Se uma Ia pessoa fazer um treino ali básico, padrão, do é Instagram, então ia estar tudo certo, é né. exatamente isso. E quando a gente fala, mano, em questão de ganho de massa muscular, de ganho de massa magra, quais estratégias a gente pode usar em questão de, tipo, de fracionar alimentações? É lógico, a gente tem que ter, para a gente saber realmente uma estratégia específica, a gente tem que ter um indivíduo para a gente alinhar, mas uma base, assim, de suplementação que tomar, de melhores horários, de tipo, para comer mais carboidrato, comer menos, mais proteínas, me conta aí, como tu usa de estratégias para isso? Ah, vamos lá. Normalmente a gente faz sim uma dietinha mais hipercalórica, né, e aí da distribuição vai depender do tipo de atividade física ali do paciente, né, se é uma atividade física que ele faz de mais alta intensidade ou de menos intensidade, então a gente pode estar pensando em mais carboidratos nessa dieta, mais proteínas nessa dieta, diminuir ali um pouquinho de gordura, já que vai ser uma dieta que vai ter mais calorias de modo geral, então a gente diminui um pouco a gordura, porque a gente sabe que o paciente ganhou peso, ele vai ganhar massa muscular, mas vai vir acompanhado um pouquinho de gordura sim. E a intenção da estratégia ali da dieta é minimizar esse ganho de gordura, ganhando o máximo de massa muscular possível, E né, a e então assim, né, se for uma pessoa, relativamente magra, mas que não tiver for iniciante no treino, na dieta, consequentemente ela vai ter uma resposta muito melhor, melhor. né. A gente sabe que, tipo, é como a gente sempre fala, quanto menos treinado, mais treinável. E isso daí acho que Isso. pra dieta também é a mesma coisa, né, tipo, quando você não tem o costume de fazer a dieta que você começa, seu corpo ele vai responder muito melhor, até porque incluído com o treino, você vai começar a ter um gasto energético gigante. Sim, Você sim. vai sair
de zero ali Aham. e aumentar ali drasticamente, né? É. Ah, então, exatamente, né? Com a alimentação a gente vai manejando dessa forma. Então, o paciente chegou a primeira vez ali no consultório, 30 dias a gente retorna para ver como é que é a resposta ali, como é que foi a resposta inicial da dietinha. Se o protocolo ali não teve tanta diferença em 30 dias, a gente pode estar manipulando, tá? Pode estar manejando. O ideal é que o corpo não se acostume com aquela caloria que está sendo ofertada para ele inicialmente, sabe? Então, pode entrar no efeito platô ali, se acostumou com aquela caloria, eu não vou conseguir mais otimizar meus resultados. Então, a gente precisa de uma manutenção. No paciente inicial, normalmente a gente vê uma resposta muito significativa no início mesmo, né? Mas a gente vai modulando de acordo com os resultados, entre 30, 60, 90 dias, vai depender muito, assim. E sobre uma coisa que eu escuto muito, às vezes eu sou um cara que eu como muita fruta, né? Hum. É, eu como, e aí muita gente fala sobre frutose, né? E a gente vê até algumas blogueiras falando aí, não, não pode comer frutas por causa da Uhum. frutose. E aí, o que influencia a frutose quando a gente fala em questão de níveis de dieta, de níveis de calorias, tipo, eu acho que eu como uma média por dia de 500 gramas de frutas. Com certeza isso foi calculado e prescrito para você, Isso né? não, foi, sim, total. Pronto, então, quando a gente fala de alimentos naturais, de uma alimentação mais natural possível, né? A gente traz a questão dos excessos. Então, o excesso, por mais que seja uma alimentação saudável, sim, o excesso disso pode estar, a nível de calorias, pode estar prejudicando o plano alimentar. Então, sendo calculado direitinho, dentro ali da distribuição dos macronutrientes, tudo ok, tudo certo, não influencia. Eu posso porcionar isso em 3 frutas, 4 frutas, 5 frutas, vai depender muito do tipo de fruta que está sendo colocado no plano alimentar, né? Mas são os mitos que as pessoas gostam de estar trazendo para polemizar, Não, para estar, né, tirando ali um alimento ali de cena, para estar pensando em colocar outras coisas em cena. Mas são mitos, realmente, porque tudo que é alimento que vem da natureza, tudo que é uma alimentação o mais limpa possível, natural possível, e de acordo, e calculada e ofertada de acordo com cada paciente, não ofereceria nenhum risco de ganho de peso, por exemplo, sabe? tem a questão também dos legumes, né? Que tipo, é um alto volume, legumes, verduras, né? Como a gente chama, Uhum, que é um alto volume de tamanho de se a gente botar 500 gramas de sim, legumes, só que, tipo, em níveis calóricos é muito baixo, né? é, E muita gente usa como estratégia para comer mais com menos calorias. Só que tem muita gente que faz aquela coisa de tipo, não, só vou tô comendo salada agora. Salada e sim. peito de frango. Tipo, o que isso daí pode trazer de benefícios e de riscos? Ou não traz nenhum tipo de riscos? Pode trazer risco no sentido de a gente precisa de carboidratos, por exemplo, para estar gerando energia suficiente no nosso dia e para manter nossas atividades. Né? Se eu faço uma atividade de alta intensidade e eu não tenho carboidrato suficiente para me gerar energia, eu posso ter uma hipoglicemia, eu posso ter um baixo rendimento no meu treino, eu posso ter problemas, consequências relacionadas a essa alimentação inadequada, né? Salada ali, legumes, eu tenho fibras e vitaminas. Peito de frango, eu tenho proteína, mas aí falta o restante. Um prato ideal seria um prato que compõe todos os grupos alimentares dentro daquela refeição. Então, precisaria ali pelo menos de uma fonte de carboidrato, uma fonte de legumes, sim, uma fonte de vitaminas, minerais, no caso de fibras, uma fonte de proteína para compor um quadro, um prato bacana. E aí muitas vezes eu acho que deve chegar pra tu muita gente assim, né? Não, eu tava fazendo a dieta e eu só tava comendo folha, mas aí tipo, eu sinto muita preguiça, muito sono, muito. Não tenho Deve, disposição para treinar. não- por conta Sim. disso, né? Pois a pessoa não vai ter energia suficiente. Se eu restringo completamente ali as calorias Se meu corpo está acostumado a receber 3.000 calorias, eu restringo completamente essas calorias de 3.000 para 1.500, eu não faço um esvaecimento dessas calorias, né? A pessoa, consequentemente, vai ter uma baixa de energia, uma baixa de disposição, porque não vai ter nutriente suficiente para estar chegando energia no cérebro, para estar distribuindo energia para o corpo. A pessoa não vai ter. Não vai ter não vai ter disposição. Isso, consequentemente, vai gerar 1 dia, 2 dias, beleza, ela conseguiu se manter, mas o corpo ele vai
ele vai precisar de energia, ele vai estranhar, ele não está recebendo aquelas calorias que ele recebia antes, né? Porque não houve um preparo para isso. Então, normalmente se cursa mesmo com problemas físicos. E outra, uma pergunta também que eu recebo muito, mano, é porque a gente sabe, né, como treinador, muita gente acha que a gente é um pouquinho de nutricionista também, né? É. Pergunta muito sobre suplementação. A gente tem uma noção básica de tipo de creatina, mas eu escuto muito sobre questão de hipercalórico. Chega Aham. muita gente magra, às vezes manda na caixinha de pergunta, não, eu quero aumentar o peso, eu posso tomar hipercalórico, às vezes não é uma pessoa que é nem tão magra. Mas, tipo, uma pessoa que já treina, já tem que aumentar o peso. Como é a funcionalidade do hipercalórico em si? Realmente é bom, não é? Ó, então, é muito individual, né? Isso. Ele tem o hipercalórico, ele vai ter uma composição ali na sua tabela nutricional, né? Então, algumas pessoas podem se beneficiar, sim, e outras não. Outras a gente poderia estar fazendo suplementação isolada, por exemplo, né? Um carboidrato isolado, poderia estar fazendo uma proteína isolada, poderia estar fazendo uma fonte de gordura isolada, vai depender muito da tolerância de cada pessoa. Tem gente que não consegue comer muita proteína. Entra com suplementação só de proteína. E talvez aumentando a quantidade de carboidrato na dieta, sem precisar usar o hipercalórico. Já tem gente que sim, que por não conseguir ter um volume grande na refeição, poderia se beneficiar tranquilamente com o hipercalórico. Não é que é proibido, nem que não vai ter riscos, sabe? Mas a gente, assim, eu priorizaria separar os macronutrientes de forma Porque tem individualizada mesmo. até a questão de tipo do hipercalórico, a questão da glicose, né? Da resistência à insulina. Tem alguma influência também ou não Não diretamente? diretamente. E a pessoa ela tem alguma diferença, algum discrepância no resultado do exame de sangue, a gente tem uma atenção maior. Então, por isso que além de tudo isso, do acompanhamento nutricional, do acompanhamento com atividade física, é muito importante também o paciente pensar ali no acompanhamento mesmo da saúde geral, né? Então, fazer exame de sangue periodicamente, para a gente ver como é que está sendo ali a resposta da dieta na saúde geral, né? Se tiver alguma alteração da taxa de exame de sangue, a gente poderia estar repensando a dieta, né? Às vezes a gente pode ter alteração na enzima hepática, alteração de creatinina. Então, tudo isso poderia estar relacionado, sim, com a suplementação. A gente pode estar aí também modulando de acordo com esses resultados. E já falando nessa parte, mano, tem alguma suplementação que diretamente ela possa ser que influencie em alguma alterações nos exames, tipo creatina, whey, ou não, quando você é uma pessoa saudável? Não, considerando o paciente saudável, não. O excesso de poderia estar trazendo algum malefício, sabe? Então, a gente prescreve ali, sei lá, 30 gramas de whey. Mas aí a pessoa acha que porque naquele dia não consumiu proteína suficiente, vai consumir o dobro. Vou tomar whey de Vou manhã, de tomar. tarde e de noite, né? Exatamente. Então, às vezes, por isso que é muito importante que a prescrição seja também individualizada, seja orientada por um profissional, né? E não que seja feita por conta própria, né? Ou então acontece de você tá no meio da rua na correria e, vou parar aqui, vou comprar uma barrinha de proteína. É. Então acaba que esses excessos poderia sim trazer algum malefício, principalmente ali pensando em enzima hepática, sabe que é onde a gente metaboliza, primeiramente a gente metaboliza ali, né, no fígado, então seria realmente alterações de enzimas hepáticas e excreção, poderia estar pensando aí em alteração de creatinina, poderia ser alguns dos bioquímicos que ficariam alterados a depender do consumo. E Então, a tem a gente considera os questão e excessos. tem a questão também, né, quando a gente fala de proteína que, da excreção, né, quando você consome mais do que você necessita, do que seu corpo necessita, o corpo bota pra fora, né. É. Então, assim, a gente, às vezes, dependendo, a gente não tem como saber, a gente só vai saber realmente testando na prática, né? Não tem como saber. Você chegar para mim a primeira vez, eu não tenho como saber como é que você vai responder ao que a gente está iniciando de protocolo. Então, às vezes, a pessoa não consegue filtrar todo o excesso e pode voltar e se tornar tóxico para o corpo e gerar alguma consequência. E às vezes ele só elimina, e o que você consumiu em excesso, que você acha que está sendo positivo, para ganhar massa muscular, para construção de músculos, vai estar saindo só eliminado, né. Então vai depender muito realmente
casa para casa e do que o paciente vai dar de feedback para você, né? E assim, pronto, eu tenho relatos mesmo de algumas alunas minhas que quando tomam whey, sentem muita dor de barriga, vomitam, ficam muito enjoadas. O que pode ocasionar isso? Tem gente que tem hipersensibilidade mesmo, né? Sensibilidade intestinal. Esses alimentos, essas suplementações, elas são proteínas animal, né? Então, tem gente que vai ter ali uma questão de food mapzinho, que vai estar alterado a nível intestinal, bactérias. Então, pode trazer, sim, uma, uma sensibilidade, né? Digamos assim, sintomas gastrointestinais. Ou poderia ser uma intolerância à lactose, que poderia ser investigada, e a pessoa ali tá consumindo. Não é que o whey possa estar ocasionando isso, mas é o tipo do whey consumido. A gente tem o hidrolisado, né? O concentrado, o isolado. Então, se apresentar algum sintoma gastrointestinal, vai para o isolado e investiga se tem alguma condição clínica associada. Ou então tem até estratégias de ir para whey de soja, né? Também. Mas o gosto não é muito bom não, viu, Vegetal. gente? O gosto não é bom não. Tem que ter uma adaptação aí do paladar. Quem fala que o whey de soja é bom, eu gosto da carne de soja, mas o whey de soja... Ou então eu tenho que querer muito. Sabe aquela pessoa que quer muito? Pronto. Você Tipo, a pessoa consegue. sabe, não, tem que fazer, né? Eu vou Eu lá vou e e faço. faço. Mas O tipo, paladar é. pra dizer que é bom, eu só tomei uma vez, eu não consegui nem tomar o sachê todo do whey vegetal, porque de Mas soja... poderia ser uma opção também. Antes de partir, né, para essa proteína vegetal, a gente tenta outras opções mais palatáveis, né? Porque aí fica mais fácil também estar incluindo em receitinhas. Mas, a depender, a gente pode estar suspendendo e colocar uma proteína vegetal. E uma coisa também, mano, que é uma dúvida minha, inclusive, é sobre o excesso de carne vermelha. Me fala mais sobre os porquês. Eu gosto muito de estar em rodízio de carne, Hum. mas geralmente quando eu saio do rodízio de carne, eu sempre fico muito, como eu posso dizer, muito panzinado. Ah. Porque é uma proteína de difícil digestão, né? Então, realmente o corpo da gente ele vai demandar de mais energia ali para estar conseguindo digerir aquela proteína, porque é uma proteína de mais difícil digestibilidade, sabe? Então, quando a gente acaba comendo em excesso, né, o corpo ele vai estar ali, tipo, ele não está entendendo o que é que está acontecendo, né? O que é que chegou aquele excesso ali de informação, e ele vai precisar estar gerando mais energia, para conseguir dar conta de digerir aquela proteína. Então, por isso que normalmente as pessoas ficam um pouco mais sonolenta, mais empachada, com a barriga um pouco mais estufada, sabe? Com dificuldade de digestão. É muito comum com os excessos. Mas, e tem uma propriedadezinha na carne, né? Que não é ideal também com excesso. Eu me esqueci agora o nome, eu não lembro exatamente. Tem algumas que têm nitritos, nitratos, então acaba sendo um pouco mais prejudicial para a saúde mesmo. Que tem até. Tem pessoas que têm problemas de. Pô, me esqueci o nome Ácido agora. úrico. Ácido úrico, né? É. E aí não pode estar. Porque não consegue metabolizar muito bem, né? Principalmente quando se fala de excessos assim, não consegue metabolizar muito bem no corpo, é uma condição mesmo do paciente. E aí, esse excesso acaba virando uma toxina. Essa toxina acaba aumentando essa taxa metabólica mesmo, essa taxa bioquímica, na verdade, né? E aí, o ácido úrico, ele acaba ficando um pouco mais elevado e trazendo algumas consequências também. Mas aí, tipo, com a dieta alinhada, você consegue regular, né? O ácido úrico, Sim, com consegue. certeza. E nem precisa retirar, que as pessoas já acham que precisa retirar, né, a carne vermelha quando dá essa alteração no exame de sangue. Não, a gente pode priorizar uma carne com uma digestão um pouco melhor, uma carne vermelha mais magra, que o organismo consiga absorver melhor e que você consiga excretar de forma adequada, sem precisar estar fazendo sentindo esses sintomas, na verdade, né, e fazendo essa exclusão do alimento. Perfeito, perfeito. Já tirou minha dúvida. Já tirou minha dúvida, tipo, porque realmente eu sou um fã de rodízio de carnes. Hum. E aí, tipo, eu sempre gosto ali de estar comendo, né? Tem gente que só come se tiver com carne vermelha, né? É, Aí a gente vai ali, manejando ali na dieta para que tenha pelo menos 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, sabe? Carne branca acaba ficando um pouco mais presente ali, mas dá pra gente adequar. não, durante a semana eu como peito de frango full time. De segunda a O sexta, pelo clássico. menos, é o clássico. De vez em quando entra ali um peixe, mas, tipo, peito de frango é sempre. Aí no final de semana a gente Dá uma dá a carnezinha vermelha, né? né? Aquela coisa ali, já que eu evito.
Bebida alcoólica eu gosto de comer muito, né? Eu uso aquele meme de tipo, eu treino pra comer. Aham. Eu faço a Muita dieta. gente, muita gente. Mas aí, tipo, o que muita gente erra, né? Também, questão de tipo, eu treino pra comer, mas tipo, eu faço uma refeição livre no final de semana. E muita gente acha que refeição livre é o final de semana todo, né? É, tem isso também. Mas isso aí vai ser assim, né? Depende da pessoa. Tem gente que diz, ah, eu não quero deixar de beber. Eu não quero deixar de... Eu só quero me sentir melhor. Ou então, ah, eu não quero deixar de comer o que eu gosto. Eu só quero me sentir melhor. Ah, tem gente que vai querer ganhar massa muscular e tem aquela dificuldade. Tem gente que quer emagrecer. Então, vai muito de cada pessoa, né? Mas pensando em emagrecimento, realmente isso é um erro, sabe? As pessoas acharem que, ah, é um dia de refeição livre, porque esse dia pode comprometer sim a sua semana de além de suor, né, de relação, de dietinha, então realmente isso pode acontecer. E até porque, né, além do final de semana, de muita gente, e a questão do erro na dieta, muita gente acaba que também não treina no final de semana, né? Ainda tem isso, é. E aí acaba que, vamos dizer, se você tem uma dieta ali em 2.000 calorias diárias, aí só que você tem o gasto normal do seu dia e o gasto do treino. Só que aí você pega no final de semana, você Não treina. não treina, seu dia, tipo, você não trabalha, vamos dizer, você já gasta menos energia, você já tá ali em Se mantém casa, mais ali em mais em repouso repouso, e e, a, consome as 2.000 calorias e, igual. e aí fica comendo igual uma capivara, né? É. E aí, tipo, por isso que muita gente não, eu não consigo sair do efeito platô. Tipo, eu estagnei aqui. Às vezes é por conta disso, né? Tipo, você Aham, não tem mais essa resposta por conta das suas folgas que você se dá, né? sim. Pois é porque assim, estima, né, a quantidade de calorias que você precisaria consumir para o dia. E quando a gente calcula considerando o fator de atividade, tá? Então, o fator de atividade já não está ali presente naquele dia. Eu mantenho o meu consumo de calorias acima ou no mínimo o dobro. Que realmente, às vezes, a gente perde um pouco a linha aí das quantidade, noção de caloria, do que cada alimento tem, né? Por exemplo, tem gente que gosta de consumir bebida alcoólica com petisco. Então, se é uma fritura, é uma porção que tem mais gordura naquele alimento, que normalmente é, né? Então acaba que se perde na quantidade de calorias e o balanço fica negativo quando você pensa ali em quantidade de calorias que foram gastas no final de semana e quantidade de calorias que foram ingeridas, né? Então o balanço acaba ficando negativo e você termina a semana com saldo negativo. Só se você for uma pessoa que consiga ficar num déficit calórico muito grande durante a semana, né? Não. E no final de semana, tipo, você dá essa compensada, né? Vamos dizer assim, quando a gente fala em níveis de manter ali, de não estar engordando mais, aumentando o percentual de gordura, porque muitas vezes, muita gente fala, tem uma consulta com a gente, e aí passou ali um mês e meio, 2 meses, voltou. Não, eu fiz a dieta certinha, de segunda a sexta, só que aí voltou com o percentual de gordura mais alto, voltou relativamente mais gordo. E a Aham. pessoa, mas eu não fiz de segunda a sexta? E aí o que acontece? Tipo, e o sábado e o domingo? É porque é assim, o que a gente constrói, né, do nosso corpo, de modo geral, de consumo de calorias, e o que a gente constrói de consumo de calorias, ele é para o dia. Ele vale para aquelas 24 horas ali. No outro dia é um novo dia. Eu não tenho como compensar calorias de um dia anterior para o dia seguinte, sabe? Então acaba que as pessoas se perdem um pouco nesse time de tipo, mas de segunda a sexta eu faço tudo certinho. Ah, mas final de semana você extrapola, sabe? Você perde a linha. Você perde a linha completamente. Você não faz nada certo. Então, acaba que e assim, você não tem tantos prejuízos, porque você mantém uma semana de rotina, mas você também não tem os ganhos que você esperava, sabe? Porque o paciente ele chega no consultório, ele chega com uma meta traçada para você, e você vai traçar uma meta para ele, né? E aquela meta vai ser a meta que você traçou para o resultado esperado, é aquilo que ele tem que fazer o tempo todo. É meta para 30 dias, por exemplo. Então, se a cada final de semana ele suspende esse plano alimentar e plano de atividade, então eu vou ter quantos dias a menos daquela meta dos 30 dias, né? Então acaba aí ficando, como eu falei, um balanço negativo mesmo, no resultado. E tem a questão também, né, de muita gente querer, como a gente falou, já citou aqui, é a questão de, eu vou fazer 100%. Aí a pessoa faz 100%. Um dia, dois, três, uma semana, na segunda semana já tá em 10%.
E aí, tipo, automaticamente a pessoa se frustra, né? Tipo, pelo menos no meu caso, quando é com treino, o que é que eu sempre indico? Eu digo, ó, vamos, em vez da gente querer correr 1 quilômetro de uma vez, vamos fracionar esse 1 quilômetro em 100 metros de cada dia? Sim, sim. Porque aí, tipo, até mesmo quando chega já, não, já tem a dieta e tal, eu digo, como é que tá a dieta? Não, não tô conseguindo fazer. Mas vamos tentar melhorar, vamos tentar fazer 60, 70% da dieta, porque aí vai se adaptando até chegar no 100, né? De que não, tipo, só consegui fazer a dieta 1 semana. Eu sempre escuto isso, de tipo, não, já fiz dieta. Mas eu consegui fazer 1 semana, depois eu não voltei pro nutricionista, porque eu fiquei com vergonha do resultado que ia dar ele. Aí agora eu voltei, vou começar a treinar primeiro, Aham. para depois começar a dieta. Eu escuto muito isso também. Não, primeiro, o povo tem que entender que nutricionista, ele é um facilitador do processo, sabe? Ele não tá ali para julgar o que você consegue ou não fazer, né? Isso tem muito relação, sim, de ambos, né? É uma construção de ambos. Então, o profissional, ele precisa entender a realidade da pessoa e fazer algo que seja alcançável para a pessoa naquele momento. Se a pessoa não está conseguindo fazer, por algum motivo, ele precisa relatar para o profissional que tá acompanhando o paciente, né? Para que ajustes sejam feitos e mudanças sejam feitas para que ele consiga fazer. O principal objetivo é esse, né? É que do profissional, eu acredito, pelo menos a minha maior motivação é quando o paciente ele atinge as metas, os objetivos, e ele tá ali, chega feliz para mim. Né? Então, se ele não está conseguindo, por isso que essa relação também do paciente com o profissional é muito importante, né? Ter essa abertura de comunicação, para que a gente consiga estar ali facilitando a vida da pessoa. Acho que isso é muito importante também. Não, acho que abertura de comunicação, acho que É no meio da tudo. gente, Ai. principalmente a gente, no meu caso, hoje eu trabalho muito parecido com nutricionista, porque hoje meu maior volume de alunos é consultoria. Aham. E aí, tipo, eu tenho que estar sempre dando aquele suporte, Exato, tenho é. que estar. E aí, isso daí influencia diretamente na aderência de tipo, de um paciente, no teu caso, provavelmente tu deve acontecer sempre de, ó, Nutri, eu não consegui, essa semana vai ser corrida, vou viajar, tem como fazer um ajuste na minha Isso, dieta? Tem como, eu vou fazer uma viagem para fora, vou fazer isso. 2 refeições ao dia, tem como me dá dicas de alguma coisa que eu posso comer, que eu não posso, que não, eu não vou errar tanto, e Uhum. assim por diante, né? Sempre tem que ter isso. Com certeza, acho que isso é primordial, né, a gente trabalha com pessoas. Pessoas têm dificuldades, né, a gente tem uma vida corrida, a gente tem um estilo de vida diferente, cada pessoa tem ali você nunca vai conseguir um modelo ideal, um modelo perfeito. A gente vai conseguir um modelo que o paciente consiga atingir, que o paciente consiga fazer. Eu acho que isso é a grande chave mesmo do profissional, da relação do profissional com o paciente. Acho que isso é muito importante, construir essa relação. Sabe? Porque a gente consegue adaptar. Consegue colocar um sanduíche como jantar. Se essa for a realidade da pessoa, sabe? Então, dá pra gente modificar. Ele só precisa se comunicar. E assim, né? Como eu sempre digo também, treinar é difícil, fazer dieta é difícil. Cuidar da saúde em Tudo si é é difícil. difícil, mas também ser sedentário é difícil. É, aquele biquíni, aquela roupa que você tem vontade de usar e não consegue porque tem mais celulite, tem uma gordurinha a mais, Uhum. também é difícil. Tipo, Obesidade é difícil. a baixa Problema de saúde é autoestima. difícil. É, Isso tudo também é difícil. A gente escolhe o qual o difícil difícil. a gente vai Exato. passar. Tipo, é o difícil que você quer passar esse difícil, quer, ah, não, pô, mas hoje eu vou na praia, eu vou botar um biquíni, vou botar uma sunga, ou então vou sair, vou colocar um vestido colado que eu não vou ficar com Uhum. vergonha de tipo de mostrar minhas costas abertas, de ter a gordurinha do meu braço. Isso tudo também são pontos Influencia. que influenciam diretamente. A gente sabe que, principalmente hoje, né, que a gente vive numa sociedade que a gente trabalha diretamente com a imagem. Sim, E eu não digo sim. nem a questão de tipo do trabalho em si de trabalhar, mas tipo, tá todo mundo ali fazendo Tudo. seus posts, seus stories, isso tudo postando uma saída que vai ao restaurante, e, tipo, Todo todo mundo mundo quer quer estar. mostrar o melhor, né? Exatamente, né? Que eu acho que isso acaba sendo uma motivação.
né? Eu acho que a gente se cobra tanto de tantas coisas, já é tudo tão pressionado, tudo tão corrido, tudo tão louco assim, a vida da gente já é tão louca que a gente quer esparecer de alguma forma e quer se sentir bem. Acho que nada é mais importante e mais valioso assim do que você se sentir bem com você, sabe? Independente de qual seja o padrão, mas você se sentir bem com você. Eu acho que isso é o que move, né? Na Não, verdade. total. Tipo, quando a gente fala, né, a gente não fala só em questão de estética, né? A gente fala muito de saúde, mas, tipo, se exercitar e comer Exato, bem, exato. é você ter a saúde. Muita gente fala, ah, não, mas como tem uma digital influencer que ela faz, não, ser gordo não é ser doença, não é doença, gordura não é doença, é gordofobia. Mas a gente sabe que a realidade é que É outra. gordura a gente sabe, a pessoa naquele momento, ela não pode ter nada irrelevante com malefícios à saúde, mas ela vai chegar um momento que ela vai ter algum problema ósseo, algum problema cardiovascular, ou ela vai ter, ela não vai ser, e vai ser impossível dela não ter, a realidade é essa. É. Essa questão de preconceito é uma coisa, mas normalizar também é outra coisa completamente diferente. Acho que as pessoas se Exatamente. perdem aí ali no, na linhazinha do equilíbrio, sabe? Normalizar realmente é, assim, é perigoso, né? Porque a gente sabe, sim, como tu falou, que traz malefícios, que tem problemas, que tem ali riscos metabólicos associados, né? Desenvolvimento de doenças, principalmente porque a gordura, principalmente gordura abdominal, né? Que ela acaba envolvendo órgãos que são importantes para manter o nosso corpo bem, funcionamento do nosso corpo. Coração, pâncreas, fígado, então tudo acaba sendo envolvido com gordura em excesso. E isso sim traz riscos de doença, né? E até porque o fato também, muita gente acha que não, mas também o fato de ser muito magro não quer dizer que você também é saudável. Saudável, é. E a gente sabe também que, tipo, o percentual de gordura muito baixo também, a longo prazo, pode lhe trazer grandes malefícios à saúde. Como a gente vê, tipo, eu não sei se tu viu a reportagem de uma influenciadora vegana que Que morreu, morreu. Foi de tipo, parada cardíaca também. foi de parada cardíaca. E, tipo, a mulher é mais germa. Não tinha nutriente suficiente. Exatamente, tipo, percentual de gordura muito baixa, massa magra muito baixa e, tipo, A gente sabe que músculo é importante para a vida, né? pra vida, é. Saúde, O para coração é manter. um É músculo, um né? músculo, então a gente precisa realmente ter esse suporte. Não é somente o que é aparente ali, né? Não é só o músculo aparente, mas é realmente a nível de saúde. A gente precisa de um suporte de nutrientes, precisa de prática de atividade física, a gente precisa pensar em saúde de modo geral, que consequentemente vem a estética que vira saúde mental, então é todo um ciclo, E né? com equilíbrio, né? E com equilíbrio, tipo, é como eu sempre digo, se a pessoa gosta de tomar sua cervejinha no final de semana, dá pra Eu treinar. amo, eu amo. Dá pra treinar, comer bem a semana, tomar sua cervejinha no final de semana. Se você gosta de sair pra comer um hamburgão, feito eu, uma pizza, que eu como uma pizza sozinho, tipo, dá Aham. pra você equilibrar. Por quê? É a questão da sua autorrecompensa, né? Também, também. Da sua autorrecompensa também, tipo, você também, é como eu digo, se a pessoa não fosse atleta, a pessoa não precisa ser bitolada. E até o atleta, ele não é bitolado, ele não precisa ser. Ele vai ser por um período ali, né? Exatamente. Período de competição, pré-competição. Depois ele vai ter a vida dele normal por um tempo ali, né? Ele Então, vai, ele vai engordar 20, 30 quilos. normal. Tem relatos que mostram atletas de fisiculturismo de pontas, tipo, quando eles pararam de competir e nos dias atuais. Tipo, os caras parecem que nunca treinaram na É vida. incrível a diferença. Os caras parecem que nunca treinaram na vida, tipo, barrigão, os braços sem definição. Aí você É, bota um antes e depois dos caras, ninguém nem acredita. é. E já teve situações também de acontecer a mesma coisa, os caras voltar e voltar para a mesma qualidade de. Por que Tipo, então? Porque já é uma pessoa que é treinada para isso, né? Treinada tanto fisicamente quanto psicologicamente. É diferente do perfil de uma pessoa que chega a primeira vez ali para você, que nunca fez nada, nunca fez nenhuma atividade física, nunca fez nenhuma dieta e querer fazer uma restrição absurda, né? Então, realmente é diferente, vai depender de cada pessoa. eu mesmo, tipo, em questão de fazer dieta mesmo, eu só vim conseguir fazer de um ano pra cá. Eu sempre fui de comer bem, sempre gostei de comer frutas, Aham. mas, tipo, em questão de fazer a dieta, foi um ano. Eu saía da academia comer pizza no meio da semana. É, o famoso
Treinar pra comer, que você já falou. Exatamente. Tipo, hoje eu não faço mais isso, tá, gente? Eu não faço mais isso. Hoje eu faço a dieta certinha e faço uma refeição livre no final de semana, no máximo 2. Hã. Mas aí, tipo, um exemplo, quando eu viajo, aí eu esqueço de tudo. É, quando você viaja, eu tenho certeza que você mantém ali essa rotina de treino, pelo menos, né? Não, quando eu viajo, Segue, rotina de né? treino eu Se mantenho, mas mantém. de alimentação, tipo, Mas aí não precisa também escrachar, né? Pode ser é. aquela coisa assim equilibrada. Então, tipo, um cafezinho da manhã, que pelo menos é a primeira refeição do dia. Não, É a refeição que você começou o seu não, dia. meu café da manhã é sempre algo que pra mim é sagrado. Tipo, eu acho que o café da manhã é a tranquilidade do dia, você come ali calmo, tranquilo, depois você vem pra Primeira coisa no agitação. dia. É. E aí, é que nem eu digo, se eu for viajar e for pra um hotel, pra uma pousada que não tiver café da manhã, eu nem quero. Aham. Ah, Por, então o cafezinho da manhã ali é bom demais. porque, tipo, na minha opinião e pra mim, é a minha refeição mais importante Sim. é o café da manhã. É a primeira refeição, assim, que o seu corpo tá recebendo depois de um longo período de jejum, né? Passou um tempo ali em jejum, dormiu ali, sei lá, 8 horas, né? Então, realmente, é a primeira coisa que teu organismo está recebendo de informação. Então, é ideal, assim, que pelo menos a primeira refeição, em momentos desses, de lazer, de férias, seja ali equilibrada, bem equilibrada, né? E depois você vai ali abrindo seus excessos, né? Sempre tem, para quem gosta de bebida alcoólica, sempre tem o consumo de uma cervejinha, de um drink. Para quem não gosta, pode estar, sei lá, um refrigerante ou uma comida diferente, enfim. Mas são coisas que não fazem parte da rotina, né, então isso aí seria sim uma exceção. Não é algo que você não vai estar viajando, exceto para quem viaja, né, tipo, toda semana. É, Aí trabalha viajando, aí é ou diferente. então assim, né, um exemplo, tem muita gente que todo final de semana tá viajando pra uma casa de praia, uma casa de campo, Aí é e diferente. e aí, tipo, beleza, treinou de segunda a sexta, mas chega no final de semana, álcool. Aham, E aí diretamente isso daí influencia, né, em questão de, tipo, de desidratação, sim, a sim. questão, tipo, os malefícios do álcool, né, quando a gente fala em questão de, tipo, de hipertrofia, de emagrecimento também, ele Uhum, ele trabalha diretamente nisso, né. é. É porque o álcool em si, ele traz um processo inflamatório para o nosso corpo, né, então, ali o nosso organismo ele vai tentar desinflamar primeiro, para poder pensar em construção de músculo, para poder pensar em outras coisas, antes de desintoxicar ali aquele excesso de toxinas que foi ingerido, né. Fora que a caloria do álcool, ela é uma caloria vazia, mas que ela equipara a caloria da gordura, por exemplo. Então, quando você consome em excesso, né, então acaba que o organismo ele fica ali, bem prejudicado, tentando primeiro desintoxicar o excesso de caloria que foi consumido, que é uma caloria vazia, mas que tem uma caloria elevada. Não tem nutriente, mas tem ali a caloria que foi consumida. Então, acaba que fica nesse leve trás aí para o corpo que não é tão Isso, positivo tipo, mesmo. quando eu ingeria mais bebida alcoólica, hoje é quase nada, eu sentia muitas câimbras. É. Após Sabe o que é que acontece muito, que eu vejo muito? Eu vou dar um exemplo meu até. Eu tinha tomado uma cervejinha e no outro dia eu fui treinar. Gente, eu suava, suava. Meu corpo estava desidratado. Eu não tinha tomado água o suficiente. Então, esse jogo de cintura que a gente precisa ter, né? O consumo adequado, manter um nível de hidratação ali, de não estar consumindo alguns alimentos calóricos ali no meio, já que tem a caloria do álcool. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração, né? Quando a gente pensa num plano de hipertrofia, de emagrecimento. Então, tem muito isso, de queda de desempenho, né? Hidratação, e por aí vai, assim, as consequências. e agora sim, né, lógico, isso daí é como eu digo, sempre vai depender da resposta de cada um, né, É, porque tem gente que a gente vê, tem gente que não faz nenhum tipo de dieta e tem um nível de shape, quando a gente fala estética, surreal. Tem gente que bebe todo final de semana, chega na segunda-feira, tá treinando como se não que tivesse nada. acontecido nada. Sim, Tipo, é muito relativo também, não tem como a gente generalizar, generalizar. não dá. É. Porque é como eu sempre falo: "Ah, mas por que fulano acontece isso?" Véi, tem gente que é preferido de Deus. É, Tem gente que tem gente que vai comer de aham. tudo, vai ter o abdômen definido, não vai fazer um cardio na vida e vai manter ali, aquele shape ali surreal. E tem gente que não, vai ter que sofrer, vai ter que ralar, e é Eu isso. eu estava numa videoconsulta com a aluna minha, ela fez: "Kaique, se eu abrir a boca e respirar demais eu engordo". Aham. É.
Tem gente que nasceu herdeiro, né? A gente que não É, nasceu herdeiro, a gente tem que trabalhar. Então, é isso. Tem gente exatamente. que tem essa predisposição genética, mas a predisposição genética, ela não é condicionante. A gente consegue modificar, sim. Então, tem gente que não tem essa facilidade de ganho de massa muscular, mas a gente consegue. Vai demorar um pouquinho mais, mas consegue, sabe? Tem gente que não tem facilidade para perder peso, demora um pouquinho mais, mas consegue. Então, assim, tudo a gente consegue. Não tão imediato, talvez, dependendo dos preferidos de Deus, Exatamente. mas a gente consegue. E aí, mano, tem mais algo pra falar? Gostou da nossa conversa, do nosso papo? Tem algum recado pra dar? Quem tá chegando, quem tá se formando em nutrição, quem é estudante, quem já é da área também, que você já tem uma experiência vasta, me diga aí. Primeiro eu queria agradecer o convite. Estou honrada, né, de ser a primeira mulher de estar aqui presente. Sim, eu acho que é importante falar sempre assim que a gente que trabalha com pessoas, a gente tem que estar buscando sempre estar se atualizando, né? Então, sempre continuar os estudos, né? Porque, eu fiz a faculdade ali, fiz um tempo de faculdade, eu já sei de tudo, né? A gente nunca sabe de tudo. As coisas estão sempre se atualizando, o mundo se atualiza, o mercado se atualiza, então a gente precisa realmente investir em estudos e principalmente, assim, uma coisa que eu defendo muito é trabalhar com o que a gente gosta, sabe? Então, não adianta eu ir para um ramo que, eu vou ali fazer isso porque é uma coisa que tá dando dinheiro. Mano, faz o que tu gosta, sabe? Se tu fizer o que tu gosta, se tu investir no que tu gosta, tu vai ter resultados. Eu acho que isso, assim, é o que eu daria, é uma dica que eu gostaria de ter recebido no começo, lá atrás, quando eu desisti de fazer, que eu deixei para fazer depois da faculdade, porque eu olhei aquilo e disse, não vou gostar disso, não. Mas se realmente você faz o que você gosta, você faz com amor aquilo que você, né, que você acredita, se você trabalha no que você acredita, eu acho que isso é valioso demais. Eu acho que a gente vai conseguir sucesso independente da área de atuação. É porque assim, né? Muita gente tem aquela história do gramado do vizinho ser sempre mais verde, né? Muita gente vê tu na tua correria de atender consultório, atender no instituto, atende criança, atende adulto. Ah, mas é de boa fazer isso e tal, mas ninguém vê o quanto tu estudou para isso. Ninguém vê, tipo, o quanto tu trabalha nos bastidores, porque assim, Pois gente, é, onde a coisa realmente acontece é nos é, bastidores. Não é quando a gente tá postando no Instagram, não é quando a gente. exatamente. E aí, tipo, é sempre assim, é sempre esse recado que eu sempre tento deixar, porque a gente, tipo, tem gente que assiste a gente que é da área, então tem vontade de ser da área. E muita gente às vezes quer, mas não tem a coragem de ir porque acha que não tá preparado, né? Mas, tipo, Ninguém nunca está preparado. De cara, assim, exatamente. inicialmente ninguém nunca vai estar preparado. Você se prepara, né? Você vai aperfeiçoando sua preparação, na verdade. Então, você vai perdendo ali alguns meses, algumas inseguranças à medida que você vai treinando, que você vai se expondo. Não adianta, não tem como, sabe? Eu acho que é isso, é você acreditar no que você faz. Acho que acreditar no que você faz é algo que nada muda, que nada tira de você mesmo. E assim, né? É sempre um jogo de erro e acertos. A Sim. gente nunca vai sempre acertar, mas a gente erra, a gente também acerta. A gente vai Aham. sempre ali, tipo, tá no alvo. Possa ser que o alvo esteja distante e a gente erre, mas a gente vai chegando mais próximo até Vai acertar o alvo acertando, principal. é. Exato, eu acho que essa troca também com profissionais, eu acho que isso é muito importante, sabe? A gente tá ali sempre no meio, ali, conversando, se atualizando, podendo trocar informações, e ser receptivo a ouvir também. Eu acho que isso é muito massa. Tanto a ensinar quanto a ouvir. Eu acho que ninguém perde por ensinar, né? E é massa ver a área crescendo mesmo. Acho que isso é 10 anos atrás, como eu te falei, você não escutava falar sobre isso. Pelo menos com o que eu trabalho hoje, não escutava. Era muito limitado. Então, realmente, o mercado ele vai se abrindo. Você pode ser uma pessoa que acredita em algo que ainda nem exista, mas que vai ser o futuro. Então, é realmente acreditar no que você gosta e não ter medo. Não ter medo de correr atrás daquilo e fazer o seu melhor sempre. Eu acho que isso é muito importante. Fazer com ética, principalmente, né? Perfeito, perfeito. Assim, com esse desfecho de Manu agora, gente, eu não tenho nem mais o que falar, que ela já falou tudo que precisava nesse recado que ela deu no final. E assim, só agradecer, Manu, por ter vindo, por ter Obrigada. aceitado o convite, tipo, satisfação gigante. Assim, foi uma Digo mesmo. conversa surreal que quem não assistir vai perder, viu, gente? Quem não assistir vai perder. Isso é E verdade, isso é aí, verdade.
Assistam lá no canal do YouTube, a gente vai estar na íntegra, todo o bate-papo com o Manu, a gente vai ter os cortes também. E agradeço a todos aí que vão parar um tempinho para assistir a gente, tá bom, gente? Esse foi mais um episódio do Cash Fit. E não esqueçam, treinem, bebam água, comam frutas e façam seu cardio. Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau.